são tristes, são, né, lamentam de tudo. Aí chega pra gente, chega com aquele aluguel. Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast, falando sobre liderança e sobre acompanhamento de performance utilizando a tecnologia da informação. A gente não pode mais ficar no dia de hoje, atualmente, refém dessa aversão à tecnologia. E aí, André, o que tu acha disso? Boa noite, boa noite. E, complementando, né, Romo? Na era das Big Techs, né, a gente precisa disso, liderança, informação utilizando tecnologia. Porque se a gente parar e pensar, as maiores empresas do mundo hoje, né, elas são empresas de informação, né? Então, a gente tem que caminhar nesse sentido também. Cara, não tem como fugir disso, não tem como fugir disso. A necessidade da liderança está cada vez mais presente e a tecnologia cada vez mais presente. Não tem como fugir desde... Olha, a gente vê que hoje não está tão difundido isso que eu vou te falar agora por causa da acessibilidade, porque não é tão barato. Mas, por exemplo, a internet das coisas. Sim. Tem muitas casas hoje que o cara entra e diz: acenda a luz, Alexa, acenda a luz, Alexa, liga tal coisa. Então, quer dizer, a internet das coisas, usando a tecnologia, isso vai ficar cada vez mais acessível, porque hoje ainda é toque de luxo que algumas pessoas têm, não é tão acessível ainda, mas com o tempo vai se popularizar. Eu lembro que o quão difícil era ter um iPhone no passado, né? O quão difícil era ter um iPhone, e hoje muitas pessoas já têm um iPhone. A gente fala em iPhone, a gente não está falando em Android, porque realmente a gente sabe que o iPhone é mais caro, né? A gente sabe que tem essa questão. Mas, hoje em dia, a gente realmente não pode ficar avesso a isso, e a gente vai tratar dessas questões hoje abordando um personagem muito interessante. Mas, antes disso, a gente hoje bateu um papo sobre metodologias, né? Framework, para quem não tem essa familiaridade, é um tipo de metodologia. É um tipo de metodologia que se usa para acompanhar processos. Acompanhar processos não são processos judiciais, são procedimentos, para ficar uma linguagem mais... A gente vai tentar sempre, né, André, que possível, Isso. porque tem muitas pessoas, tem empresas de pequeno e médio porte que não têm essa familiaridade com essas metodologias, ainda estão usando e tal. Inclusive, com relação à liderança, não tem líderes, tem gestores. Às vezes, o próprio dono da empresa é o gestor, e nesse sufoco de ser o dono da empresa, ser um empreendedor e ser gestor, porque gestor de negócios é uma coisa, ser gestor de pessoas é uma outra, que é completamente diferente, completamente diferente. Então, olha só, o empresário que, além de cuidar dos tributos, gerenciar toda a parte financeira, ir atrás de clientes, captar clientes, a prospecção e tal, ainda ter que ser gestor de pessoas. Aí ele não consegue, muitas vezes, obviamente, porque o tempo é escasso e ele já tem essa função pesada que é ser gestor, né? Gestor do próprio negócio, e ainda ter que desenvolver líderes ou trazer líderes de fora. Aí a gente estava falando sobre isso e falando o quão importante é a parte de pessoas e processos, né? Porque a gente estava falando, porra, hoje em dia a galera ainda usa essa pergunta: o que é mais importante, pessoas ou processos? Aí tem umas correntes, tem uma briga, tem uma galera que diz: olha, pô, pessoas, claro que vão ser mais importantes, e tem outras que dizem: olha, que nada, processo é mais importante do que as pessoas. Aí tem outras que eu sigo essa corrente de que você também, né? De que é o casamento. Se complementam, com certeza. Estava pensando aqui naquela galera que vai surfar no Havaí, aquelas ondas gigantescas, né? Tem uma galera de apoio ali utilizando um jet ski, né? Para ir salvar a galera. Isso. E a gente pode pensar nesse sentido. Porra, qual é o mais importante ali naquele momento? O jet ski ou o cara que está dirigindo o jet ski? Porra, o jet ski, sem o cara, ele não vai só. Não vai. E o cara sem o jet ski, ele não vai conseguir ir lá. É isso aí. Na hora da emergência, não adianta. Se ele não tiver o jet ski, ele não vai chegar lá em tempo hábil. Então, eles se complementam, né? O método, o processo e as pessoas, né? Fica ligado aí que a gente vai... que mesmo que você não seja empresário, mesmo que você seja colaborador e esteja aí pensando em ser gestor, é importante que você, além de desempenhar, de desenvolver a liderança, que aí já envolve
aspectos comportamentais também, né? Técnicas de comunicação, várias coisas, mas você não pode ficar refém, não pode ficar ignorante com relação a essas metodologias de organização, porque, inclusive, como é que o cara vai ser líder de uma galera que não tem noção de gestão do tempo, de organização? Pensa como o cara vai se desgastar passando tudo isso. Ele já tendo um roteiro de organização, ou ágil, ou qualquer outro framework, mas que ajude a galera a já se integrar naquele modelo. Né? Faz sentido isso que eu estou dizendo? Completamente. O que a gente vê, não sei se tu concorda comigo, André, mas o que a gente vê muito hoje em dia é empresas não só de médio porte, e pequeno porte a gente sempre vai encontrar isso, porque os caras estão empreendendo agora, estão, né, aprendendo, mas em grande porte também a gente vê um departamento tal tem um tipo de metodologia e filosofia, aí tem um outro que tem outro tipo de metodologia e outra filosofia, que às vezes elas são bem dissonantes umas das outras, funcionam, os dois estão produzindo ali. E é diferente de você ter um corpo que tem a mesma filosofia. Não é a mesma forma de pensar, porque a gente precisa de pessoas que pensem diferentes, obviamente. Mas o corpo, os departamentos, pensando na mesma linha de raciocínio, com a mesma filosofia, né? Isso é importante. Sim, porque isso tem relação direta com a estratégia, né? Então, a empresa ela tem uma visão, uma missão, né? E tem o seu plano estratégico. Então, se os setores eles caminham em sentidos diferentes, isso não é positivo. Então, o processo que você falou, os métodos, né, as consultorias, os frameworks, vêm justamente para... e aí entra tudo nesse arcabouço de governança também, eles vêm para justamente fazer essa padronização e fazer com que os setores tenham uma melhor visão sistêmica para chegar nesse objetivo final, né? Legal. O que a gente observa também, eu estive pensando esses dias, é que assim, tem algumas teorias que falam... Eu vou trazer essas teorias, não vou dizer que a gente defende ou que a gente é contra, não, mas só para a gente fazer um paralelo. Sim. Tem algumas teorias que falam sobre a energia que gera determinadas pessoas juntas. Como se a união daquelas pessoas, cada pessoa tivesse uma energia e juntando aquelas pessoas em um grupo, aquele grupo compartilha a energia daquelas pessoas. Aí, o que é que acontece? Cada pessoa que está ali dentro daquele grupo que foi formado por aquela energia maior, compartilha. Olha que coisa interessante. Mesmo que você não acredite, aqui não estou defendendo isso, não. Estou só dizendo que para a gente fazer uma metáfora, uma comparação. Essa teoria, algumas teorias dizem que nessa energia, a galera que está nesse grupo, elas vão compartilhar, cada um vai compartilhar a energia do total que foi somado, mas vai compartilhar também um pouco da energia das pessoas que fazem parte desse grupo. Inclusive, algumas até dizem, eu estava num grupo tal, não teve farra, não teve bebida, mas no outro dia eu fiquei tão cansado, meu corpo quebrado. E algumas dizem, mas talvez por causa da energia que foi compartilhada e tal. Aí existe o termo psicosfera, que é o conjunto da energia psíquica que a galera estava naquele ambiente. Mas o que eu quero falar com isso, só para deixar um negócio mais interessante, e aí a galera ficar curiosa para fazer esse gancho, que é o seguinte: a cultura organizacional, ela depende de vários fatores, dentre eles o conjunto da performance de cada setor, mas não só da performance de cada setor, a performance de produtividade, mas também, como você falou naquele dia, o conhecimento tácito, conhecimento daquela galera que já está há um tempo na empresa, que tem participação ativa ali, acompanhou a história da empresa. E, claro, a gente não interessa um profissional que acompanha a história da empresa, mas que não performa bem. Aqui, quando a gente fala que acompanhou a história da empresa, é um profissional que performa bem. Porque ninguém quer... Eu sei que é muito bonito a gente dizer, não performa bem, vamos ter paciência, mas, poxa, todos nós precisamos performar bem. Não é só o empreendedor que quer que o seu colaborador empreenda bem, nem só o líder que quer que ele performe bem. Nós, como líderes e como colaboradores, quem é colaborador, precisa, por si só, performar bem. E essa performance não é, eu preciso performar bem para a empresa. Não, você precisa performar bem para mim, você precisa performar bem para você. Enfim, é outro papo que é mais amplo. Mas
quando esses setores não têm dentro da equipe ou não tem dentro da empresa, dos setores que afetam diretamente a equipe, um patrocínio de motivação, isso é como se fosse aquela energia que é compartilhada, aí um setor aqui está altamente desmotivado, outro setor está altamente motivado, e, dependendo do roteiro, esses setores se juntam, e aquela galera que está desmotivada joga um balde de água fria, não é nem de água fria, porque a água fria faz despertar. Né? Eu, por exemplo, de manhã cedo, quando eu acordo cedinho, uma das coisas que eu morri de medo de fazer, eu achava que isso era um absurdo, mas que eu faço hoje, cara, faz um bem danado para o meu corpo. É tomar um banho de água gelado não, frio, né? De manhã cedo, quando acorda. Então, quando é cedinho, fica bem gelado, Sim, sim. o cara dá uma ativação no corpo. Então, essa história de um balde de água gelada nem cola, porque balde de água gelada é muito bom que você esperta ali naquela hora. Mas é um chá de desmotivação. Eu costumo até dizer para as pessoas, tem alguém perto de você que é desmotivado, cara, tem a sua reserva. Se for para a pessoa chegar e dizer, não, está acontecendo isso, aqui não presta, aqui... nem escute, porque isso vai te fazer mal. Porque a gente sabe que tem pessoas, né, no total, sim, que são tristes, são, né, lamentam de tudo. Aí chega pra gente, chega com aquele aluguel, aquela coisa. O que é que tu acha disso? Pra gente passar para outra. Não, outra, vamos já que a gente não, Tu conhece gente assim? Bastante. Não, mas vamos lá. Eu vou falar num ponto que eu já vivenciei, né, trabalhando e acredito muito. Assim, claro que existem a cultura, né, o ambiente empresarial, ele reflete muito o momento das pessoas que estão ali naquele ambiente. Não tem muito, né? Então, assim, a gente às vezes escuta falar, né, de amigos de trabalho, né? Nossa, eu fui naquele local, ou, poxa, eu trabalhei naquele local, e, cara, é um ambiente muito pesado, né? O que seria esse ambiente pesado, né? Enfim, eu ainda acredito, a gente conversa sobre isso, né, Romulo, às vezes, eu ainda acredito que esse problema não é por conta de... porque as pessoas dizem assim, não, é pesado porque eu sou muito cobrado, é pesado porque existem desafios de performance muito puxados, né? Mas eu ainda acredito em que a gente consiga performar, gestor, os membros da equipe, né? Performar bem e o ambiente ser leve, né? Um ambiente ser interessante de trabalho. Então, assim, eu já tive essas experiências interessantes assim, de ambiente muito bacana. E o interessante disso, olha só, é que nesse período em que eu estou citando, né, foi um período em que eu tinha uma carga horária de trabalho por conta de projeto, de hora extra, intensa, acredita? E muitas vezes a gente diz assim, nossa, eu estou fazendo muita hora extra, né? Estou dizendo que, pelo amor de Deus, não estou dizendo que é legal fazer hora extra, não é isso. Né? A gente depois pode até abordar esse tema de hora extra, entender o porquê disso, mas nesse período foi necessário a gente fazer hora extra, mas a gente tinha um ambiente de trabalho muito leve. Cara, muito legal isso aí que você falou. Muito, muito poderoso, porque vai linkar com um conceito aqui que eu vou trazer. Segura, pega esse panorama aí, que é muito importante. E você trouxe como você fazendo parte das provas que fortalecem esse conceito aqui. Cara, estresse positivo. Existe um conceito chamado estresse positivo, em que fizeram vários testes, várias pesquisas nos Estados Unidos a respeito de pessoas que tinham uma carga de trabalho, por exemplo, muito elevada, como a sua, né? Você disse que passou um tempão trabalhando, sim, várias horas extras e tal, e não se baqueou, né? Resumindo. E esse conceito de estresse positivo desse estudo foi o seguinte: as pessoas que consideravam que aquele estresse, aquele desgaste tinha um fundamento, tinha um propósito, essas pessoas tinham o risco de doenças cardíacas muito menor, muito abaixo do que as pessoas que consideravam que esse estresse era prejudicial.
Porque assim, o estresse, o nosso organismo ele precisa de estresse. Nós precisamos de estresse. Porque o estresse ele faz parte da nossa adaptabilidade. Nós precisamos de um nível de estresse. O nosso corpo precisa de um nível de estresse. Ele não pode ficar só naquela de não ter estresse, não, porque isso aí pode gerar outras consequências, inclusive problemas de saúde mental. Quando você não tem... depois a gente toca sobre isso, para não fugir aqui um pouco muito do assunto. Sim. Mas essas pessoas fizeram esses testes e essas pessoas tinham esse nível de estresse que, a rigor, se fosse comparado com outras pessoas, era um estresse alto, mas essas pessoas tinham um risco de doenças cardíacas muito menor do que as pessoas que consideravam que era um estresse alto. Porque o estresse ele é necessário, mas ele também não pode ser crônico. Porque o organismo da gente, ele precisa... quando a gente se estressa, ele gera um procedimento para que quando a gente se estressa, a gente meio que desequilibra o organismo. Certo. Em termos, não vou usar termo técnico, não, para não... A gente desorganiza o organismo. E o organismo tem recursos para pegar esse desequilíbrio e trazer para o equilíbrio novamente. Certo. Só que o que acontece? Quando você fica naquela zona de estresse constante, o organismo não consegue mais carga alostática. A carga alostática fica muito alta, ele não consegue mais jogar, tentar recuperar. É como se, assim, vulgarmente falando, é como se dissesse, não, esse organismo aqui ele não quer se recuperar. Então, o padrão dele é esse. Então, deixa assim, entendeu? Então, aí você chega numa zona chamada de estresse, que é outra coisa, que aí você realmente fica disfuncional, sabe? Tem problemas emocionais, pode dar até problema de saúde mental, aquela questão do burnout, né? Sim. Então, olha que interessante. Aí, nesse cenário, a gente mexe com uma variável, não é nem mexe, existe uma variável que a gente não tem controle, que o gestor não tem controle, o líder não tem controle, e muito menos o gestor que não é líder, que é o propósito. Porque se você tiver propósito, porque, por exemplo, quando você estava nessa carga aí, que era estressante, você não se baqueou, por quê? Porque você tinha propósito. Ou não tinha? Tinha propósito nesse cenário aí, né? Sim, claro. Tinha motivos para isso, tinha motivação, tinha um sim, propósito. sim. Então, quem tem propósito já trabalha com um cenário de estresse positivo. Claro que tem, né, os limites também, né? Porque existe esse conceito que você vai passar 2 horas sem dormir por dia. Não é verdade? 2 horas dormindo, só 2 horas de sono, aliás. Só 2 horas dormindo por dia. Não é por isso que você vai maltratar o seu organismo desse jeito. Mas, enfim, a gente não tem controle sobre essa variável. Porém, o líder e a instituição, a empresa, a organização, seja o que for, ela pode inspirar. Ela pode dar motivos para o cara dizer, cara, que lugar interessante. Por exemplo, aqui eu tenho possibilidade de crescer. Eu vejo um futuro meu aqui. Sabe uma coisa interessante, Romulo? É muito legal a gente abordar esse tema, né? Mudou um pouco do roteiro, mas está bem bacana. É assim, o líder e gestor, né? O gestor que é líder, eu imagino que ele possa contribuir para isso, sabe? Eu lembro que nessa época existia um feedback muito interessante, muito claro e muito sincero, tanto da coordenação como dos demais membros da equipe, entendeu? E um ponto importante é que a gente se sentia parte do todo. Como assim? A gente entendia o porquê daquele projeto, o porquê a gente estava executando aquelas atividades. Então, assim, a gente via o objetivo, a gente conseguia entender o objetivo final, né, da entrega do projeto, a gente tinha um contato direto com o cliente, então, assim, tinha muito essa percepção de valor que a gente estava agregando, entendeu? Então, assim, eu acho que isso, eu acho não, tenho certeza hoje, né, que isso deve compor ali o roteiro, digamos assim, da liderança, né? Poxa, veja como é que você consegue deixar muito claro, né, para o membro da equipe ali como ele está, olha só, como ele está contribuindo para aquela entrega final ou para aquela atividade. Oh, nossa, o final vai ser isso. E a gente celebrava muito também quando a gente finalizava. Então, assim, tinha essa gratidão, né? Então, mútua entre os membros. Então, a gente celebrava muito quando a gente fazia a entrega. Então, acho que o que fortaleceu essa, digamos, muitas vezes tinha, sim, alguns
picozinhos de estresse, normal, é inerente, mas eu acho que essa leveza que na maioria dos momentos tinha muito a ver com isso. A gente entendia o que é que estava sendo feito e qual era o objetivo final. Cara, sabe por que acontecia isso? Olha, tem um conceito na programação neurolinguística, que é um dos níveis neurológicos que a gente estuda, que é pertencimento. Sentimento de pertencimento. Afiliação, aglutinação. Ou seja, você se sente pertencente daquele corpo, daquele ambiente, daquele grupo. Isso a gente estuda na programação neurolinguística e é realmente muito forte, tem um fundamento muito interessante e o poder disso é muito elevado, realmente. É considerado o sexto nível neurológico da programação neurolinguística. Legal. Muito interessante. Pertencimento, por exemplo, como é que você está com pertencimento na família? Não é porque tem um dos níveis que é a identidade, clareza dos papéis. Quem é o André empreendedor? Quem é o André pai? Isso é uma questão. Aí o pertencimento é como é que o André está inserido no contexto dos negócios dele, juntamente com as empresas que ele tem de clientes. Como é que está o André dentro do contexto familiar? Então, como é que estamos nós de profissionais juntos dentro de uma determinada empresa, instituição? Sim. Quando a empresa abraça isso como uma âncora, assim, como um norte, como uma bússola, a mentalidade é outra, porque a empresa busca realmente formar essa cultura e as pessoas se sentem pertencentes ali. E o acompanhamento da produtividade através de métricas, através de tecnologia da informação, para acompanhar, medir a produtividade é fundamental, porque não fica naquela história de o gestor dizer meu funcionário produz bem e aquele outro ele não produz bem, mas não produz bem quanto? Não, ele produz menos do que o outro, mas quanto menos? Isso, não, esse aqui produz muito mais, mas quanto mais? Não sei, só sei que é mais, não existe isso. Aliás, existe, é só que existe. Não, até porque, né, você tem ali uma régua, né, uma referência, uma régua. E isso também não é para assustar. Muitos membros de equipe, muitos gestores, às vezes se assustam. Não, se eu implementar isso, vai ter problema. Poxa, as pessoas... Isso vai expor, né? Mas até para você ser justo, né? Poxa, como é que eu consigo aqui? Qual é a minha referência de justiça, de meritocracia no ambiente corporativo? Então, tem ferramentas de informação para que você consiga acompanhar essa evolução, né? Então e aí é isso que a gente conversa muito sobre essa questão, né? Então é isso que a gente acredita, né? Ser justo e utilizar essas ferramentas para que você aplique essa justiça. E fica muito menos dificultoso para todo mundo. Fica dificultoso para o líder, que tem a visualização do que está se produzindo. Sim. Fica também menos desgastante para a equipe, porque a equipe toda está vendo ali, por exemplo, aqueles painéis que tu me mostrou lá, Sim. dos teus sistemas de informação, com a Sim. produtividade, com aquela coisa toda, o gráficozinho de pizza, uns negócios, os famosos dashboards, um negócio bem faróis, bonito. Ó. Você olha, poxa, só em a equipe olhar para ali já acha interessante. Cara, que legal, um negocinho, painelzinho bonito e tal. Aí vai olhar aqueles dados, houve isso. Olha, é fundamental você fazer isso. Cara, acompanhar a produtividade, e principalmente através de tecnologia da informação, é tão importante quanto você ter planilha financeira. Tem gente que não tem planilha financeira. E o cara diz assim, não, mas, poxa, esse mês eu gastei tanto. Aí, mas quanto? Tanto a mais. E com o quê? Não, nem vi ainda, porque eu não sei. Aí, e quanto foi com a alimentação? Mas em que local foi com a alimentação? Quer dizer, dependendo... Eu já vi os influencers aí que estão no hype, que dizem, olha, você não precisa controlar a despesa, você tem que controlar a receita. Meu amigo, esse cara com certeza, ou essa mulher, com certeza, tem um contador que toma conta daquilo e o cara tem muita bala na agulha e vai gastando, e vai chegar um momento que o contador dele, se for necessário, o cara diz, segura aí mais um pouquinho. Mas, meu amigo, cara, eu acho até uma irresponsabilidade alguém chegar para uma população que infelizmente não teve educação financeira desde as escolas, porque hoje em dia tem educação financeira nas escolas, né? A minha filha tem. Mas na nossa geração não tinha, na nossa época não tinha. Não tinha. Então,
tratar uma geração que veio nesse panorama que é altamente endividada e dizer não controle suas despesas, meu Deus. Então, bem rápido. Eu comparo um pouco essa questão dos KPIs de performance, só para a gente... inclusive, quando a gente vai falar sobre isso, a gente faz uma analogia, vamos lá, do nosso corpo, né? A gente vai para uma consulta médica e o médico, beleza, ele pode olhar para você ali clinicamente, aí diz, não, poxa, Romulo, como a gente diz aqui no Ceará, você não está pálido, você está corado, né? Tá, não é esse termo, né? Você tá bem, né? Clinicamente está bem. Só que ele não consegue te dar um diagnóstico, uma posição correta e assertiva se ele não te pedir alguns exames, né? Então, esses exames ele não consegue ver. Ele vai conseguir ver quando ele vai te solicitar os exames, você vai coletar e aí ele vai te mostrar aqueles indicadores. Aí ele vai dizer, nossa, realmente aquilo que está que clinicamente observei tá ok. Ou não, poxa, tem um parâmetro aqui, poxa, teu colesterol ele tá no limite. Tá, você está no limite, então você tem que tomar alguma ação. Assim, a empresa ela tem que observar a parte financeira. E, óbvio, tem alguns indicadores de clima que a gente conversa muito, que eles vão refletir no financeiro. Eles não mostram diretamente ali um valor financeiro, mas eles vão impactar lá na frente o resultado financeiro. Então, toda empresa tem que ver isso. Porque tem empresa de médio porte hoje que, infelizmente, você vai perguntar quais são os projetos nos próximos 5 anos. E a empresa diz, olha, sobreviver ao campo de batalha e ter caixa, que é uma mentalidade, é um pensamento que, tudo bem, é nobre, porque a gente sabe como é a carga dessas empresas. Mas, quando você diz isso, você está no limiar, porque a materialização das coisas começa na nossa mente. Não é verdade? Perfeito. Então, quando um empresário, um empreendedor diz, olha, não, eu quero sobreviver. Poxa vida, você já colocou uma fronteira, você mesmo colocou uma fronteira ali diante de si. Porque, assim como as empresas, nós, pessoas físicas, as pessoas físicas, quem não é empreendedor, vamos para ficar mais fácil de compreender. A pessoa física, dependendo do quanto ela ganha ali, ela está no limiar também de endividamento. Assim como as empresas também que não têm uma visão de fazer caixa, de multiplicar, de ter outras filiais, de aumentar o corpo funcional, elas estão ali em um limiar também de serem engolidas por outras que possam ter esses projetos. Então, quando a gente fala quais são os seus projetos de 5 anos, que é uma das coisas que a gente, por exemplo, na mentoria eu abordo. Vamos traçar aqui qual é o seu projeto para 6 meses, qual é o seu projeto para 1 ano, qual é o seu projeto para daqui a 5 anos. E o que a gente observa, e eu observei também até um momento da minha vida que eu não parava para fazer isso, e eu sei que muitas pessoas não param, a grande maioria das pessoas não param. Quais são os seus projetos para daqui a 6 meses? Escreve. Quais são os projetos para daqui a 1 ano? Escreve. Daqui a 2 anos? Escreve. Legal. Daqui a 5 anos? Escreve. Legal. Como é que você vai estar daqui a 5 anos se você não tiver cumprido esse projeto? Por quê? Porque faz a pessoa dizer, poxa vida, eu vou estar frustrado. Então, corre. Para a empresa, a mesma coisa. Empresa, tu quer crescer quanto em 5 anos? Não sei, eu quero crescer. Mas quanto? Você tem que ter meta. Porque senão não vai correr, né? Exatamente. Não vai correr, né? Aí não sai da zona de conforto, de fato. E esse acompanhamento é fundamental. E falando em acompanhamento, falando em gestão, falando em processos e pessoas, lideranças, gestores que põem a mão na massa algumas vezes, a gente vai traçar aqui agora, rapidamente, porque promessa é dívida. Vamos fazer. Vamos tocar aqui um VT, vamos tocar um vídeo aqui. VT é muito antigo, né? Nosso tempo. Vamos tocar aqui um vídeo para vocês adivinharem aí de quem é que a gente trata. O que a gente vai tratar. Toca aí o vídeo.
Levante-se, meu amigo. A Estrela da Morte estará pronta no prazo. Trabalhou bem, Lord Vader. E agora sinto que deseja continuar a sua busca pelo jovem Skywalker. Sim, mestre. Paciência, meu amigo. Com o tempo, ele irá procurá-lo. E nessa hora, você deve trazê-lo para mim. Ele se tornou forte. Somente juntos poderemos trazê-lo para o lado sombrio da força. Assim será. Tudo está acontecendo como eu previ. Alguém aí adivinhou? Olha aqui quem é que a gente vai tratar. Darth Vader. Darth Vader. André, quer fazer as honras aí? Lord Sif, né? Não, a gente... É interessante, né? A gente abordar essa questão do Vader, né? Porque eu vou subir uma bola aqui, né? Eu acho que vocês conhecem a saga de Star Wars, né? E é uma figura lendária no cinema, né? Digamos assim, se tornou atemporal, né? E só complementando aqui, Sim. só para não deixar a galera equivocada, a gente vai desconsiderar a questão de bondade ou maldade. Importantíssimo. Que ele é do lado negro, Importantíssimo. do lado bom, era Importantíssimo. Só a questão do perfil. de Desconsidere aqui. A gente Isso. não vai dizer que o que ele fazia era certo ou errado, não. Não é querendo considerar mal ou bom. Não tem a ver com a questão de ética ou moral dele, né? É mais a questão da liderança. E eu quero levantar uma pergunta aqui para o Romo. Vader era gestor? Era líder? Era os dois? Não era nenhum dos dois? O que é que você acha? Cara, eu acho que ele era um grande gestor e também um grande líder. Eu sei que vai ter gente que vai dizer assim, poxa vida, mas era um líder na base como se fosse uma ditadura, era um líder que impunha ali os poderes dele se as pessoas não fizessem e tal. Mas quando a gente vê ali os Stormtroopers, por exemplo, né? Isso. Quando a gente vê os Stormtroopers e outras pessoas que estavam lá na alta cúpula, lá no staff, né, lá do Império, Isso. a gente via que eles viam um propósito naquilo. Alguns tinham realmente medo, alguns tinham medo dele. Mas a maioria vestia a camisa, acreditava naquilo ali e lutava por aquilo ali. Claro, tinham uns que fugiam, né, iam lá pro lado dos rebeldes e tal. Mas eu acho que ele era um grande líder não porque ele agia... Veja bem, agora um adendo. Ele era um grande líder não porque ele agia como um grande líder, mas ele era um grande líder porque os subordinados o colocaram na posição de líder. É isso mesmo. Entende? Por exemplo, tem um imaginário... Não é interessante isso? Concordo. Porque você vê, por exemplo, algumas pessoas que cometem ações altamente equivocadas, mas são eleitos pelas pessoas ao redor como grandes líderes. Por quê? Algum motivo fez com que aquelas pessoas dissessem, não, esse cara aqui, sei lá, me representa, ou representa o meu propósito, alguma coisa nesse sentido. E dizem, é um líder, é um grande líder. E há muita gente que acredita, né, e trazendo para a esfera, e tem tudo a ver, né, para a esfera corporativa, que o líder, não é ele que fala que é líder, né? As pessoas, os membros ali, ou a empresa, diz, não, você é um líder, né? E não é ele, não, eu sou um líder. Não existe muito isso, né? A liderança, ela tem essa questão. Eu acho que ele entra muito nessa, sim, entra muito nesse perfil aí. Deixa eu tratar um ponto interessante. Não sei se vocês assistiram, né? Mas no episódio 4 acontece uma trama interessante, que é aquele lá que tem a Estrela da Morte lá, né? E aí eu acho também que ele é gestor, porque só um adendo aqui, ele participa da construção da Estrela da Morte, né? E tem uma cena lá onde o imperador vai visitar, né? Ele dá um feedback para ele, ó, a construção da Estrela da Morte está no prazo,
Foi esse do vídeo que a gente botou agora. Foi, né? Foi. Pronto, tá no prazo, então, assim, fique despreocupado, ele dá ali um feedback. Então, tem algumas coisas de gestor ali, né? Ele dá um feedback, ele fala do prazo, ele fala de projeto, que é o grande projeto na época lá, que é a Estrela da Morte, é aquela arma lá, né? Que tem um canhão que destrói planetas e tudo, enfim, é só uma questão aqui. Mas, assim, no episódio 4, a rebelião, né, os rebeldes lá, onde tem o Luke Skywalker, eles partem numa missão de destruir a Estrela da Morte. Não sei se vocês lembram. Lembra disso, Romulo? Lembro. E aí, o que acontece é o seguinte, né? O Vader, como um gestor, eu concordo, a gente falou que ele era um gestor, ele pede para preparar a nave dele. Poxa, ele pede para preparar a nave dele, ele vai botar a mão na massa, ele vai botar a mão na massa, ele se desloca e vai guerrear lá para combater a rebelião lá, para não destruir a Estrela da Morte. Né? Então, eu acho interessante esse ponto aqui. E a pergunta é, assim, quero subir uma bola aqui, assim, ele fez certo? Ele poderia ter delegado isso, né? Porque, poxa, ele tinha um exército abaixo dele que poderia obedecer. Toda a frota poderia, foca lá e vá lá e destrua. Eu fico aqui olhando, observando como um gestor, né? E não vou meter mão na massa. Mas não, ele foi lá e meteu mão na massa. Então, e aí, será que ele fez certo? Por que ele meteu mão na massa? Por que ele não delegou, né? Esse era o ponto. Esse é o ponto que a gente está colocando aqui agora. Se liga aí. Olha só, a gente levantou aqui que ele era um líder. Não porque ele usava as técnicas de liderança, né? Ele utilizava da força. Isso. E o líder não utiliza da força, não é verdade? Então a gente disse que ele era líder não porque ele utilizava da liderança. Porque o líder não precisa usar força. Sim. Não precisa, Sim. nem utiliza. Embora, em alguns momentos, o líder tenha que ser um perfil assertivo. Um perfil de dizer, não está afim, ou não deu, não performou, não dá para ficar com a gente. O líder tem que ter esses papéis. Sim. São aqueles tradicionais 6 papéis, né, os estilos de liderança. Tem o democrático, tem aquele que é mais assertivo, coercitivo e tal, enfim. Então, e a gente disse que ele era líder nesse sentido, não porque ele usava liderança, mas porque os colaboradores dele, os Stormtroopers e os outros lá, o consideravam líder. Né? Havia uma referência de liderança. É. Deixando claro, é bem rápido, Romulo. E aí a gente fala, né, para quem está aí querendo, estudando nessa carreira de gestão, né? Ele veio, digamos assim, trazendo para uma analogia aqui de empresa, ele veio de uma equipe técnica, digamos assim. Ele era um técnico, né? Então, porque ele era um Jedi, né? Então, vocês sabem da história dele, ele não era um gestor, ele veio, né? Então, ele tinha essa liderança também muito dessa história, eu acho, tá? Esse cara, a gente sabe quem ele é, e ele lutava muito, ele aprendeu com aqueles caras lá do Jedi, então ele está aqui, mas ele tem uma referência ali, né? Então, as pessoas viam ele também dessa forma, eu imagino. Aí abordamos como gestor, e era um grande gestor, que o imperador lá, o Palpatine, né? O Palpatine deixava ele a cargo de liderar aquela parada Tinha lá. Autonomia, toda. né? Tinha autonomia para decidir tudo, né? E depois passava o relatório para ele, né? Nesse episódio aí ele passou o relatório. Então, o gestor é inegável também. E, nesse episódio, nesse exemplo que tu disse aí, ele foi executor. Se não fosse o Darth Vader, ali teria sido um grande vacilo. Por quê? Porque o gestor saiu para ir arriscar a própria vida num episódio daquele. E aqui a gente, de novo, as metáforas aqui são reflexões, independente de se ele era bom ou mal, mas só a atitude, né? Sim. Ali ele foi para o campo de batalha fazer o que outro colaborador poderia ter feito, né? Isso se não fosse o Darth Vader. Se fosse outro, teria sido um grande vacilo.
Mas quando o Darth Vader faz isso, aí ele já vai contra o que eu falei no primeiro exemplo de que ele não era líder porque ele utilizava de liderança. Ele era líder porque os outros consideravam. Mas nessa ação, ele fez uma coisa que é a chave, uma das maiores chaves para liderar times. Qual é? O exemplo. Perfeito. Inspirou todo o time. Cara, Perfeito. o Darth Vader foi. Perfeito. Aí, claro que vai ter aquele colaborador que vai dizer, não, mas ele foi porque ele é a força, ele tem a força, né? Assim como na prática vai ter um colaborador que vai dizer, não, o André foi lá resolver essa parada porque ele tem as costas largas, ele está aqui há muito tempo, ou ele é filho de fulano, é filho de cicrano, é tio do dono, tio do presidente. Claro que vai ter isso. Mas vão ter outros que vai dizer, caramba, a galera mais sensata, mais lúcida, vai dizer, pô, o André foi, cara. Perfeito. Meteu as caras lá, caramba, esse é o André, meu líder. Faz sentido? Total, eu até anotei aqui, ó, eu anotei aqui, né? Assim, a gente conversando, então, símbolo de liderança. Ele fez aquilo para dizer assim, ó, eu sou um líder. Eu sou o líder e eu vou lá e vou mostrar para vocês. Ele fez isso. Ele fez isso. E é o que falta muito em muitos lugares, né? É isso mesmo. É isso mesmo. E um dos pontos aqui, Rômulo, que eu acho interessante citar, e aí tem tudo a ver com empresa, tudo a ver com gestão, ele também fez uma análise de risco. Né? Porque o que foi que ele fez? Ele fez uma análise qualitativa, que a gente chama, depois a gente vai abordar mais claramente essa questão de risco, porque é uma disciplina que tem muitas ramificações e todo gestor tem que fazer análise de risco. A gente até conversou sobre isso. Né? A análise de risco ela é instintiva, ela faz parte do nosso instinto. Né? Nós, diariamente, a toda hora estamos fazendo nosso cérebro, né? Eu acho que você tem mais propriedade para falar sobre isso, mas está no nosso instinto já a questão da análise de risco, né? E ele fez uma análise de risco, ele fez uma análise qualitativa. Quem está lá? Quem vai? Ah, não, ele sabia que quem estava lá era o Luke, né? Então, poxa, esse cara é um Jedi, pode ser que ele consiga realmente destruir a Estrela da Morte. Então, ele fez uma análise qualitativa. Todo gestor tem que fazer uma análise qualitativa para tomar uma decisão. E ele fez isso. Né? A outra questão para mim, não é muito claro isso no episódio, mas ele também fez uma análise quantitativa, sabia? Análise quantitativa também todo gestor tem que fazer. Poxa, se esse risco acontecer, qual é o valor financeiro dessa perda, dessa questão, desse fato que pode acontecer? O gestor tem que mensurar isso. E certamente ele fez, porque eu imagino que aquela Estrela da Morte foi um investimento muito pesado ali. Então, ele fez essa análise. Né? E também teve a questão, que também acaba sendo também uma análise qualitativa, da posição dele como líder, né? Que a gente acabou de citar, a questão do Luke, ele ali estava meio equilibrado, mas, enfim, era só para falar um pouco da questão dos riscos. Né? E aí, trazendo para a nossa realidade aqui, é muito importante o gestor fazer essas análises de risco. Então, ele fez essa análise, na minha opinião. Cara, fantástico. Fantástica essa abordagem aí que tu fez. E olha só, era o Darth Vader, meu amigo. Era o Darth Vader. Não era qualquer um, entendeu? Então, o cara podia dizer, porra, o cara tá com a força, é o cara que domina o lado... Até então, a gente não sabia tanto ainda, né? Até aquele filme, a gente não sabia tanto dos poderes do Imperador. A gente achava que o Darth Vader era o cara que era o mais invocado, ia dizer um palavrão aqui para depois editar, era o cara mais invocado da parada toda, a gente achava, né? Então, o cara fez uma análise de risco naquele momento. Isso. E disse, porra, aqui não dá para mim. Veja bem. E o que acontece é que, às vezes, muitos gestores acham que tem um potencial infinito ali, querem desprezar dados, querem desprezar relatórios, dados de produtividade, visualização de dados, análise de risco. Por quê? Porque já tem muita experiência, ou então é o cara que tem um currículo muito elevado. Não, eu já fiz MBA, não sei o quê e tal. Acha que vai se expor e, poxa... não, eu posso me expor porque eu já fiz MBA, eu tenho uma prática aqui, estudei tal canto. E não faz essa análise de risco e arrisca a produtividade do time, arrisca, né, o prejuízo para a empresa, arrisca trazer prejuízo para a empresa. Claro que, às vezes,
o empreendedor, ele, claro que tem que arriscar. Mas até para arriscar, tem que fazer análise de risco, do quão arriscado você pode porque investir e tomar decisão não é um jogo, né? Por isso que tem essa disciplina de risco, para você entender até que, poxa, onde é que eu vou dar um rollback numa determinada ação, numa certa caminhada que eu vou aqui, onde é que, poxa, eu tenho que saber a hora de parar, se realmente acontecer o risco que foi mapeado, né? Então é isso mesmo. Então, sabe por que o Darth Vader fez análise de risco, jovem Padawan? Sabe por quê? Porque ele era sábio. Era sábio. É verdade. Seja sábio também. Era sábio. Faça análise de risco, utilize de tecnologia da informação para monitorar o desempenho dos seus colaboradores, do seu time, da sua empresa. Perfeito. E tem um ponto interessante, Rômulo, aqui, sobre a questão da experiência, né? Às vezes a gente falou do gestor que é experiente e acha que, por ele não fazer uma análise de risco, por ele dizer um não, aquela questão vai ser para ele demérito, né? Por ele, não, poxa, eu sou muito experiente, eu não posso dar um passo atrás aqui, porque... Mas, com o tempo, engraçado, a questão da senioridade, né? Eu vou falar um pouco de uma experiência própria que eu tive aqui de sênior, né? E você aprende isso com o tempo. Eu acompanhava muito, numa época, numa empresa, tinha o que a gente chama de programação em par, né? E eu observava muito esses sêniors que tinham, desenvolvedores sêniors, caras gênios, assim, e uma coisa que me despertou a atenção foi o seguinte: eles pesquisavam muito na hora que estava desenvolvendo, e eu dizia, nossa, mas esse cara não... Nossa, ele saía do lugar dele, ia em outra mesa lá e perguntava a um outro cara. E eu ficava assim, nossa, ele foi lá perguntar. Aí depois que eu entendi. E um deles falou isso, cara, ser sênior não é você resolver tudo sozinho. Não é. Não é. Ser sênior é, na verdade, você entender a hora em que você... Poxa, eu não vou perder mais tempo aqui, eu vou pedir ajuda. Vou pedir ajuda a uma consultoria, vou pedir ajuda a um membro da equipe, eu vou pedir aqui, vou pesquisar. Então, assim, nossa, eu fiquei assim, cara, é isso, sabia? Ser sênior, porque... E eu imaginava, nossa, ele fez isso? Cara, depois eu entendi, cara, nada, não é demérito. Muito pelo contrário, é mérito do cara. Entendeu? Cara, eu aprendi isso a duras penas, a duras noites sem dormir, quando eu fazia a faculdade de Ciências da Computação, na Universidade Estadual do Ceará. Tinha um grupo... naquela época, eu entrei, já sabia escrever umas linhazinhas de código, sim, né? Sim. E no primeiro semestre a gente vê algoritmo e tal, né? Sim. Então, tinha uma galera que... enfim, eu consegui conquistar a amizade ali, porque eu já programava, dos melhores da turma. Então, eu estudava junto com eles, entende? Sim. Aí aprendi muito, claro. Enfim, teve um dia... Aí a gente estudava de manhã, às vezes, a gente estudava até de manhã. Às vezes a gente virava à noite. Os caras eram sangue no olho. Aí eu não ia perder essa oportunidade, né, de estar entre os melhores, né, meu amigo? E principalmente porque eu não tinha, e eu sei disso, eu não tinha o mesmo nível de conhecimento que eles tinham. Eu tinha de programação, mas o resto, muita matemática, muita física avançada, enfim, eu não era fera como os caras. Então eu tinha que estar... Já naquela época havia a necessidade de modelar, né, de estar próximo ali da... Então, eles estudavam até 6 horas da manhã. E eu entrei nessa também, várias vezes com eles. A gente ia para casa de um dos nossos amigos, e a gente ficava lá estudando até 6 horas da manhã, aí parava de estudar, tomava o café da manhã e ia para a faculdade fazer prova, quando era prova casca grossa. E teve um dia que o professor passou um algoritmo para a gente fazer, que mexia com palavras, com letras, a gente ia pegar um texto e ia fazer um negócio bem, para a gente, naquela época, bem invocado, bem difícil. E passamos, cada um nas suas casas. Nesse dia a gente não se reuniu, mas cada um ficou nas suas casas se comunicando. Não lembro qual era a tecnologia da época. E até 6 horas da manhã, perto de ir para a faculdade. Cara, aí o cognitivo ali já não estava mais funcionando bem e tal. E aí, cadê? Descobriram como é que ninguém fez. Quando foi perto da hora de ir para a faculdade, mandaram mensagem no grupo. Olha, tá aqui, o algoritmo é esse daqui, deu certo.
Aí, poxa vida, quem foi que fez isso daqui? Ah, foi o fulano de tal. Cara, era um cara que não estava dentro desse grupo, entende? Não estava dentro desse grupo, mas o cara desenrolou e passou para toda a galera. Então, olha só a importância. E aí, o paralelo com você disse, cara, quer dizer que os caras pesquisam, estudam. Cara, é assim no meio, seja em que meio for. Quem tiver mentalidade de crescimento, vai atrás dos outros. Não vai querer ficar, eu vou ganhar um troféu, vou descobrir isso. Cara, isso é uma tolice. Total. Tem que compartilhar o conhecimento. E é por isso que a gente está aqui. Exatamente. Porque graças ao bom Deus nós temos mentalidade de crescimento. É isso mesmo. E eu espero que essa nossa pequena contribuição faça sentido para você e lhe ajude a desenvolver a sua liderança, ajude a você ter interesse por tecnologia da informação que possa medir a produtividade, a sua produtividade, a produtividade do seu time, a produtividade da sua empresa. Não é isso, André? Total. É isso, é isso. E a gente se vê o mais breve possível. Grande abraço. Abraço, pessoal. Obrigado mais uma vez.